Olá, colegas. Bem-vindos a este webinar intitulado Vamos Descomplicar o Pensamento Computacional, promovido pela Porto Editora. O meu nome é Rui Lima, sou professor e diretor pedagógico no Colégio Monte Flor. Também sou formador da Academia Virtual da Porto Editora. Tem sido um prazer enorme poder participar nesta iniciativa que pretende levar aos professores o pensamento computacional para promoverem esta competência junto dos seus alunos nas suas escolas. Tem sido um privilégio poder trabalhar com a professora Dárida e com o Nuno Barrigão. A professora Dárida, que é uma professora com muita experiência, professora universitária no Instituto Politécnico do Porto. Também um privilégio enorme trabalhar com o Nuno Barrigão, um professor também com muita experiência e também autor de manuais da Porto Editora. Esta iniciativa pretende, por um lado, levar aos alunos o pensamento computacional, mas também descomplicar o pensamento computacional para os professores. Transmitir a ideia de que o pensamento computacional é muito mais do que computadores, do que dispositivos, e desmontar todos os preconceitos que possam haver em relação ao pensamento computacional e à sua ligação com a tecnologia digital. Vamos passar então aqui à primeira tarefa, ao primeiro recurso que vamos apresentar aos professores, que é um vídeo, porque os professores aprendem, os professores e as crianças aprendem também sempre de uma forma mais motivada quando também o recurso apresentado é divertido, é, como diz a professora Dárida muitas vezes, gostoso. Então vamos aqui ver um pequeno vídeo que pretende quebrar o gelo, mas também transmitir já algumas ideias por detrás do pensamento computacional. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, of the... that means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with the knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of 1 of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so I think it qualifies. So. That's a win. Woohoo!
Ora, muito bem, vimos este vídeo, um vídeo de facto bastante divertido, e o pensamento computacional começa precisamente no texto instrucional. Um tipo de texto muito trabalhado pelos professores do primeiro ciclo, e neste caso a instrução, como este pai solicitava aos seus filhos, deve ser sempre precisa, rigorosa e, como diz a professora Dárida, que não se cansa de repetir, o professor é um profissional do conhecimento. Por isso, como profissional do conhecimento, deve de utilizar uma linguagem rigorosa e científica. Quando trabalhamos o pensamento computacional, devemos ser rigorosos, científicos e utilizar o máximo que pudermos uma linguagem correta, matemática e que chegue aos alunos, ainda que os nossos alunos ainda sejam bastante jovens. Por isso, a primeira tarefa que vos trazemos, agora sim uma tarefa, trago-vos uma tarefa que pode ser realizada com os alunos, pode ser realizada em contexto de formação de professores e pretende abordar um pouco esta temática das instruções. Então, o desafio consiste em solicitar aos alunos, aos formandos, a um grupo de pessoas, isto pode ser realizado até a título pessoal, de uma atividade de animação em grupo. Então podemos pedir que primeiro desenhem um círculo, depois, a segunda etapa, desenhar um segmento de reta por cima do círculo e, por fim, desenhar uma linha curva à direita do círculo. Esta é uma atividade que pretende que os alunos, neste caso, vamos pensar sempre nos alunos, realizem estas instruções, ou seja, executem estas instruções, estes comandos, e depois possam, em conjunto, comparar o seu desenho, o desenho que fizeram, com o desenho dos outros colegas. O que irá acontecer é que os alunos perceberão muito facilmente que fizeram desenhos bastante diferentes uns dos outros. Isto porquê? Porque as instruções eram vagas, as instruções não eram precisas, o contrário daquilo que o pai exigia aos filhos no vídeo que acabámos de ver. Estas instruções fizeram com que os alunos fizessem desenhos que, de facto, apesar de terem os mesmos elementos, não são exatamente iguais de um aluno para o outro. Foi engraçado que nós, eu, a professora Dárida e o professor Nuno Barrigão, decidimos fazer uma experiência de solicitar a ferramentas de inteligência artificial, ou ferramentas que utilizam a inteligência artificial, modelos de linguagem e de geração de imagens através de inteligência artificial, que realizassem esta mesma tarefa. A verdade é que cada um dos modelos de linguagem que apresentámos, e até o mesmo modelo de linguagem em diferentes momentos, realizou um desenho, ou elaborou, ou criou um desenho bastante diferente. É evidente que a questão aqui prende-se com a instrução, com os comandos, que como eram vagos, estes modelos de linguagem apenas interpretaram os comandos que lhes eram dados. E como as crianças, como as pessoas a quem nós fazemos esta tarefa, vão exatamente interpretar as instruções, e por isso cada um vai fazer um pouco à sua vontade as instruções, realizar à sua vontade as instruções que são solicitadas. Adiante. Passaremos então agora a uma contextualização histórica, que é sempre importante dar quando abordamos estas temáticas, e neste caso podemos começar por referir que o pensamento computacional tem a sua gênese nos trabalhos de Piaget. De facto, Piaget foi sempre uma pessoa preocupada em entender como as crianças pensam, como as crianças aprendem, e isso levou a alguns anos, já depois de iniciar os seus estudos, conhecer outra pessoa muito importante nesta área, que foi Seymour Papert. Seymour Papert era professor no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, e ele preocupava-se era um homem da tecnologia, mas também pretendia perceber como é que uma criança, como é que um jovem, como é que um aluno poderia ensinar o computador. É evidente que dos encontros entre Seymour Papert e Piaget, foi possível desenvolver um trabalho que resultou na linguagem Logo. Quem teve contacto com o projeto Minerva nos anos 80, 90, teve a possibilidade de conhecer a linguagem Logo, que era uma tartaruguinha. Essa tartaruga permitia, a quem nós fazíamos comandos, criava desenhos na tela, e isso obrigava o aluno a mostrar os seus conhecimentos. Mais uma vez falamos do conhecimento. É preciso
conhecer, é preciso ter os conhecimentos básicos da matemática para programar esta tartaruguinha que estava num programa, num software que era o LogWriter. Estes trabalhos foram muito importantes, de facto, para levar a programação até às escolas. No entanto, alguns anos mais tarde, já no século XXI, Janet Wing, também uma estudiosa deste campo, também do MIT, desenvolve um trabalho muito centrado na relação entre a programação e as outras áreas, desde a biologia, a engenharia, as artes, a educação, em todas as áreas. Então, escreve um livro chamado Computational Thinking, e esse livro acaba por fornecer as bases para o trabalho do pensamento computacional. É a primeira vez que se fala do pensamento computacional, e neste livro já se abordam as 5 práticas do pensamento computacional: a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a algoritmia e a depuração. Os trabalhos de Janet Wing são muito importantes, e uns anos mais tarde, em 2011, Deborah Seehorn desenvolve, em conjunto com outros autores, um documento, os Standards do Pensamento Computacional, que levam a que os currículos por todo o mundo comecem a incluir o pensamento computacional. Estamos a falar não só dos Estados Unidos, onde foi elaborado este documento, mas depois todos os países deram continuidade a esta inclusão do pensamento computacional nos currículos, e em Portugal não foi exceção, e é assim que o pensamento computacional começa a ser incluído nos currículos dos vários países. Portanto, este enquadramento histórico está feito. Era importante, até no seguimento dos trabalhos de Janet Wing e Deborah Seehorn, interessa-nos neste momento focar-nos um pouco então no que é isto do pensamento computacional. Vamos então voltar a ver um vídeo, agora um vídeo especificamente sobre o pensamento computacional e de como é que este pode estar presente no nosso dia-a-dia. Pensamento computacional. O que é isso? Pode estar a imaginar que o pensamento computacional pode ser sobre pensar como um robô, ou sobre programar como um especialista em programação. Mas não é. Pelo contrário. O pensamento computacional é uma capacidade muito versátil que se concentra no pensamento crítico e lógico. Simplificando, o pensamento computacional é uma capacidade voltada para a solução de problemas. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo. O pensamento computacional é saber confrontar-se com problemas e resolvê-los, e pegando num problema grande, transformá-lo em vários problemas mais pequenos, chegando assim à solução de forma eficiente e satisfatória. O pensamento computacional é composto por 4 pilares. Decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e pensamento algorítmico. Vamos começar pelo primeiro pilar, a decomposição. A decomposição consiste em dividir um problema difícil em partes mais simples e fáceis de trabalhar. O segundo pilar é o reconhecimento de padrões. Dentro de um problema podem aparecer padrões de diferentes formas e tamanhos, mas mesmo que haja muitas diferenças, também haverá sempre algumas semelhanças. Assim sendo, trata-se de identificarmos quais foram as diferentes situações complicadas que vivemos, mas possuem problemas semelhantes. O que elas podem ter em comum? Usar o que já funcionou antes como uma ferramenta para ajudar novamente. Passemos então ao terceiro pilar, a abstração. A abstração tem tudo a ver com focarmos nos detalhes que importam, enquanto devemos ignorar aqueles que de verdade não importam muito. Ao aplicar abstração, podemos remover o que é desnecessário para chegar ao cerne da questão. E finalmente, o último pilar, o pensamento algorítmico. Que nada mais é do que uma grande palavra para um conjunto de regras, um pensamento algorítmico. É basicamente quando se gera uma série de passos simples e assertivos que qualquer um pode seguir para resolver um problema. Agora vamos colocar tudo isto em prática a partir de um exemplo simples. Esta é a Sara. Uma jovem trabalhadora comum que dá o seu melhor para ser uma cidadã produtiva na nossa sociedade. Porém, hoje, para chegar de carro ao seu trabalho, ela enfrenta um problema. Felizmente, a Sara sabe usar o pensamento computacional. Vamos ver como ela resolve esse problema. O carro da Sara não vai conseguir andar muito. Ela percebeu que afinal, não há só um, mas sim 2 problemas. Ela está com pouco combustível e tem um pneu furado.
É aqui que entra a decomposição, ou seja, o primeiro pilar. Mas como a Sara já passou por algo parecido antes, com base nas experiências anteriores, ela sabe que deve resolver primeiro o problema do pneu furado. Aqui está o segundo pilar, o reconhecimento de padrões. Como ela sabe que o carro não tem muito combustível, mas tem o suficiente para chegar ao posto de abastecimento, decide ignorar isso e concentrar-se no pneu. E aqui estamos a falar do terceiro pilar, a abstração. Finalmente, para trocar o pneu, será preciso usar um macaco para elevar o carro, soltar as porcas do pneu, remover o pneu e substituí-lo por um novo. E aqui temos o quarto pilar, o pensamento algorítmico, ou seja, um conjunto de passos simples. Como se pode ver, o pensamento computacional não é apenas para cientistas da computação ou programadores. Na verdade, existem muitas profissões como mecânicos, médicos, professores, artistas que utilizam o pensamento computacional de forma subconsciente na sua vida diária. A questão está em como deixar estas competências cada vez mais presentes e disponíveis para os nossos alunos poderem desenvolver. Fantástico, Sara, e bom dia de trabalho. Muito bem, vimos então este vídeo e percebemos que há um conjunto de práticas, neste caso são mencionados os pilares do pensamento computacional, no fundo são as práticas do pensamento computacional, já mencionadas anteriormente, e estas práticas estão presentes no nosso dia-a-dia. Aqui neste exemplo estava relacionado com um problema que era necessário enfrentar, mas nós no nosso dia-a-dia muitas vezes utilizamos estas práticas do pensamento computacional. Por exemplo, quando estamos a colocar a roupa para lavar, temos que fazer a abstração e a decomposição em separar a roupa lavada da roupa suja, da roupa branca da roupa colorida. Depois precisamos de reconhecer padrões, vamos separar a roupa, depois vamos aplicar um programa na máquina de lavar, a algoritmia, e por fim, quando a máquina acaba, podemos ir fazer a depuração, verificando se a roupa está bem lavada. Falando da depuração, como vocês viram no vídeo, não é mencionada a depuração. É verdade que alguns autores mencionam a depuração como uma prática que é transversal a todo este processo, ou seja, ao longo de todo o processo é necessário ir fazendo a depuração. Outros autores também sugerem que primeiro vem a decomposição e depois a abstração. Outros referem que vem primeiro a abstração e depois a decomposição. É pouco relevante a ordem pela qual surgem estas práticas. O essencial é perceber que o pensamento computacional envolve todas estas práticas. Feito que está então esta síntese do que é o pensamento computacional, iríamos passar à forma como nos aparece o pensamento computacional nas aprendizagens essenciais, no documento que regula o funcionamento das nossas aulas, ou a utilização das estratégias de aprendizagens promovidas pelos professores. Este documento sugere-nos, aparece-nos várias vezes o conceito de pensamento computacional ao longo do mesmo. Logo na página 3 é mencionado o pensamento computacional e são-nos apresentadas as várias práticas do pensamento computacional, como podemos ver, a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e definição de algoritmos, que é a algoritmia, e por fim o desenvolvimento de hábitos de depuração e otimização de processos, que no fundo é precisamente a depuração. Neste documento também surge inúmeras vezes as práticas do pensamento computacional associadas à programação. No entanto, nesta ação que desenvolvemos junto das escolas e que apresentamos em um webinar, queremos desmistificar um pouco essa ideia de que a programação ou o pensamento computacional está diretamente relacionado com a programação, uma vez que entendemos que é muito mais do que isso. Na realidade, como vem bem expresso neste documento, o pensamento computacional está sim bastante ligado à resolução de problemas. Isto também está expresso logo na página 4 das aprendizagens essenciais, e o que é importante neste caso focar é precisamente essa ligação entre a resolução de problemas e o pensamento computacional. E para isso, nada como recuperar as fases de Poli A, e Poli A em
1977, apresentou-nos um conjunto de etapas, de fases na resolução de problemas que, curiosamente, a Porta Editora recupera e que coloca até uma sinalética nas páginas dos ZUPIs, do ZUPI, mais propriamente, uma sinalética que representa cada uma das fases da resolução de problemas. Temos um ponto de interrogação para compreender o problema, depois temos aquele esquema com duas cruzinhas e uma seta, quando se planeia como se vai resolver o problema. Depois, a etapa seguinte é a execução do plano, ou seja, vamos perceber que estratégia vamos usar para resolver o problema. E, finalmente, a fase de revisão. A verdade é que é importante trabalhar. Eu, como professor, com os meus alunos, reforço muitas vezes a importância daquela sinalética, daqueles símbolos que permitem que os alunos, quando estão a resolver um problema, revisitem estes símbolos e não se esqueçam que primeiro há que compreender o problema. Esta, sem dúvida, e ao longo das várias sessões que fizemos pelo país, os professores reforçavam ou foram sempre ao encontro daquilo que nós esperávamos deles, refletindo acerca de qual a fase mais importante da resolução de um problema, e de facto a fase mais importante é compreender o problema. É importante sublinhar o que interessa, o que é essencial no problema. Até podemos riscar o que não interessa, os elementos acessórios do problema. É importante os alunos perceberem bem o problema para depois poderem começar a planear o que vão fazer. Todas estas fases são importantes, é incontornável. Em todo o caso, compreender o problema é a fase mais importante. Portanto, aqui apresentamos as fases de Poli A, mas tratando-se esta iniciativa de abordar o tema do pensamento computacional, como é que podemos olhar para as fases de Poli A e relacioná-la com o pensamento computacional? Para isso, apresentamos aqui uma ligação que é importante referir que não é linear, ok? Em todo o caso, encontramos pontos de contacto entre as fases de Poli A e as práticas do pensamento computacional. É inevitável perceber que a abstração, a decomposição e até o reconhecimento de padrões estão diretamente relacionados com a fase da compreensão do problema. Depois, de facto, o reconhecimento de padrões passa muito pela fase de planear. Eu, quando vou planear, eu tenho que ter presente outros problemas parecidos que já realizei. E isso é um reconhecimento de padrões. Depois, a fase de algoritmia é a execução do plano. E, por fim, a depuração é rever aquilo que fizemos. Portanto, encontramos aqui, de facto, uma estreita relação entre as fases de Poli A e as práticas do pensamento computacional. Por isso, isto ainda reforça mais a ideia, de facto, de uma relação estreita entre estes dois conceitos. Passemos então agora à tarefa 2, e é uma tarefa engraçada, simples, em que uma professora da prática do ensino supervisionado, que a professora Dárida realizou há uns anos, uma professora cooperante apresentou este problema aos seus alunos. O passeio da Rita, a Rita foi passear e viu 3 pássaros, 2 vacas, uma azenha, várias árvores, 4 coelhos, um cavalo e um homem com um cão. E depois é solicitado que o aluno complete a frase. A Rita viu animais. Primeira questão que os alunos colocam habitualmente é: o que é uma azenha? Ora, isto dá logo uma oportunidade de enriquecer o vocabulário das crianças e debater outros assuntos que não estejam diretamente relacionados aqui com a matemática. Outros alunos eventualmente poderão perguntar: então, mas o homem é um cão, é um animal? E a Rita enquadra-se ou inclui-se ou não se inclui na resolução deste problema? De facto, todas estas questões são interessantes, mas o mais interessante de tudo foi a resposta dada por uma das alunas. E a resposta dada por uma das alunas foi: a Rita viu poucos animais. E na altura, a professora Dária conta que a professora cooperante perguntou: eu posso aceitar isto? Isto está errado. Não está errado. A verdade é que a Rita viu poucos animais, mas também podia dizer: a Rita viu muitos animais ou viu alguns animais. A questão aqui é: a pergunta foi formulada de uma forma que torna a resposta correta. Por isso, nós, quando fazemos um problema, devemos pensar na pergunta que vamos colocar aos alunos. E se a pergunta fosse, agora vamos alterar: quantos animais viu a Rita?
Aí sim, teríamos de considerar os 3 pássaros, as 2 vacas, os 4 coelhos, o cavalo, o homem, claro que o homem é um animal, e o cão. E por isso a Rita teria visto 12 animais, não incluindo a Rita neste, porque a Rita é que via. Portanto, a verdade é que estas tarefas são essenciais para os alunos desenvolverem o pensamento computacional, para colocarem em prática os vários pilares do pensamento computacional, e os manuais da Porta Editora, ao longo destes últimos anos, têm tentado, e com algum sucesso, ou com bastante sucesso até, incluir atividades, tarefas, práticas do pensamento computacional nos manuais. Portanto, podemos ver aqui um exemplo também, em que também temos que usar as várias práticas do pensamento computacional. Neste aqui é sugerido aos alunos que descubram o código com 3 dígitos, seguindo as pistas. Ora, o que os alunos vão ter de fazer, vão fazer a decomposição, decompor este problema em vários problemas mais pequenos. Na realidade não precisam de o fazer, porque o problema já está decomposto em vários problemas mais pequenos, e depois são-lhes apresentadas instruções para os alunos fazerem a abstração, ou seja, selecionarem os números ou os dígitos que podem ser a solução do problema, e os dígitos, eliminar os dígitos que não são a solução, que não fazem parte do código final que abre este cadeado do tesouro. Portanto, o que é importante fazer então? Os alunos vão eliminando o que não interessa, e ao fazerem a eliminação e a seleção dos números, dos dígitos que podem ser, dos algarismos que podem ser a solução do problema, vão fazendo a algoritmia, ou seja, o algoritmo utilizado aqui foi riscar, rodear os dígitos que podiam funcionar como solução para este problema. Os alunos vão então eliminando aqui os algarismos até chegarem à solução final, que neste caso seria 781. Mais uma tarefa que está incluída nos manuais da Porta Editora, mais uma tarefa que, apesar de não parecer à primeira vista estar relacionada com o pensamento computacional, tem todas as práticas do pensamento computacional ali presentes. Voltando às aprendizagens essenciais, nós fizemos aqui um estudo exaustivo de todos os momentos, ou todas as páginas onde aparecia o pensamento computacional, onde estava implícito o trabalho relacionado com o pensamento computacional. Alguns exemplos são muito focados, ou grande parte dos exemplos dados no documento das aprendizagens essenciais estão focados em atividades de programação, mas como vos dissemos desde o início, o objetivo é desmontar um pouco esta ideia de que a programação e o pensamento computacional são quase o mesmo, e por isso temos aqui um quadro síntese que criámos, em que temos as várias práticas do pensamento computacional e os exemplos dados nas aprendizagens essenciais e alguns exemplos dados também nos manuais da Porta Editora. Podemos ver logo aqui na abstração, temos um exemplo que é o Math Playground, que é uma ferramenta muito interessante, não apenas de programação, mas também com várias atividades de lógica, de cálculo e tudo mais, todas relacionadas com a matemática, que os alunos adoram. Depois, no manual, no Vamos, do primeiro ano, está incluído também o Scratch Junior, que também é uma ferramenta que permite trabalhar o pensamento computacional e que neste caso também está associada à programação. Depois, na decomposição, são-nos apresentados a composição e a decomposição de figuras com os blocos padrão. De facto, também nos manuais da Porta Editora podemos ver os blocos padrão, mas a utilização também do Tangram, que é uma excelente forma de decompor. Aqui estamos a falar na decomposição de figuras. Depois, no reconhecimento de padrões, de facto, as aprendizagens essenciais focam-se muito nesta ideia que é muito importante, nomeadamente na resolução de problemas, que é quando resolvemos um problema, reconhecer padrões na resolução do problema que estão ligados a problemas que já resolvemos anteriormente, ou seja, eu já resolvi este problema algures. Como é que se resolve este problema? Então, se eu daquela vez resolvi assim, agora
vou executar o mesmo plano. E por isso este reconhecimento de padrões é de facto uma forma excelente para podermos resolver problemas parecidos com outros que já resolvemos anteriormente. No entanto, gostamos, ou todos nós, quer eu, quer a professora Dárida, quer o Nuno Barrigão, temos uma grande afinidade com a tabela do 100. A tabela do 100 é ela própria é uma atividade de reconhecimento de padrões. É importante os alunos perceberem, estão a fazer na horizontal, avançamos sempre nas colunas, ou melhor, nas colunas avançamos sempre de uma coluna da esquerda para a direita, nas linhas de cima para baixo avançamos sempre 10, se eu estiver no 11 e andar para a linha de baixo vou parar ao 21 e depois ao 31 e depois ao 41 e por aí adiante. Se fizer na diagonal, numa das diagonais fazemos mais 11, na outra diagonal fazemos mais 9, e este reconhecimento de padrões permite depois até trabalhar o cálculo mental, ou seja, um aluno, quando nós solicitamos que faça, por exemplo, 12 mais 11, vai fazer 12 mais 10, anda para a linha de baixo e vai parar ao 22. E depois mais 1, anda para a coluna do lado e vai parar ao 23, perdão. Por isso, a tabela do 100 vocês devem de usar e abusar, a professora Dárida repete isso muitas vezes, usar e abusar, até, ou muito especificamente, até no reconhecimento dos padrões e nas regularidades da tabuada. É muito interessante os alunos pintarem na tabela do 100 os números da tabuada, por exemplo, do 2, de 2 em 2, depois de 3, do 3 em 3, e por isso os alunos têm uma percepção visual do que é a tabuada. Aqui fica uma sugestão de utilizarem sem reservas estas tabelas do 100, que são um excelente exercício de reconhecimento de padrões. Depois, na algoritmia, as aprendizagens essenciais focam-se muito nos algoritmos da adição, da subtração, da multiplicação e na divisão. No entanto, existe uma miríade enorme de tarefas que podem ser realizadas com, nomeadamente, as redes de operações, as redes numéricas, que permitem fazer o cálculo mental usando diferentes tipos de algoritmos, não os algoritmos tradicionais que usamos no cálculo das várias operações. Depois, finalmente, na depuração, é também sugerido a utilização dos pentaminós, dos minós, e também a utilização, mais uma vez, da programação através do Scratch. Nos manuais da Porta Editora, ali vemos o hobby mais uma vez, existe um conjunto, as igualdades numéricas, são exercícios extraordinários para trabalhar a depuração e, de facto, a depuração, como alguns autores sugerem, está presente em quase tudo o que é a matemática. Agora, vínhamos aqui apresentar-vos uma atividade que tem o principal objetivo é mostrar aos alunos onde é que está a magia da matemática. De facto, a atividade chama-se Magia ou Matemática, e o que é engraçado é que é uma atividade que eu já fiz com os meus alunos, fiz inclusive com a minha filha mais velha, que tem 18 anos, e a reação tanto dos meus alunos como da minha filha foi dizerem... Tu, afinal, consegues ler-nos a mente. Não tenho essa capacidade, mas o que é interessante é que a matemática tem esta capacidade de às vezes parecer mágica, e também é uma forma dos alunos descobrirem as maravilhas do mundo da matemática. Então, em que é que consiste este truque de magia? Este truque de magia consiste em pedirmos aos alunos, ou quem estiverem a ser o alvo desse truque de magia, que sugiram 5 cartões. Vamos fazer uma grelha de 5 por 5, vamos criar uma grelha com 5 cartões na horizontal e 5 cartões na vertical, e vamos solicitando às pessoas, à pessoa que está à nossa frente, ou se for uma turma, a vários alunos, que vão dizendo cores de cartões, e vamos colocando os cartões aqui assim. Okay? Por exemplo, aqui coloquei, não pedi a ninguém, mas coloquei eu, temos ali 2 cartões azuis e depois 3 amarelos. Depois pedimos a mais um aluno ou vários alunos que sugiram mais cartões para a segunda linha, e temos um cartão azul, um amarelo, um azul, um amarelo, e fazemos outra linha e outra linha e outra linha. Acho que só falta uma linha, e então ficamos aqui com os 5
com a tabela 5x5 de cartões, ok? Uma grelha de 5x5 de cartões. Estes cartões foram sugeridos pelas pessoas e isto faz parte aqui do truque. Então o que é que solicitamos depois? A parte mais importante do nosso truque é depois dizermos, fazemos um bocadinho de teatro e dizermos, ainda temos espaço aqui do lado direito e em baixo, por isso vamos adicionar aqui cartões. E adicionamos mais uma linha e adicionamos aqui mais uma coluna, e em vez de termos 5x5 passamos a ter 6x6. Depois o que fazemos é solicitamos aos alunos, neste caso vamos pensar nos alunos, vamos solicitar aos alunos que troquem um cartão azul por um amarelo, ou então um amarelo por um azul, que troquem um cartão, ok? Tem que trocar a cor, onde estava amarelo tem de ficar azul, ou só um, ou onde estava azul, fica amarelo. E nós abandonamos o local, ou seja, um aluno vai mudar a cor do cartão. Quando ele muda a cor do cartão, nós não estamos ali presentes, mas o que nós vamos fazer é, vamos perceber qual é o padrão que foi violado ali. Ou seja, havia ali um padrão e nós destruímos esse padrão. Então, há um aluno que muda ali um padrão e eu vou tentar descobrir qual é o padrão. O padrão que existia anteriormente, vocês não sei se repararam, quando nós pedimos 5 cartas aos alunos, os alunos vão dar sempre, ou dão 5 cartas azuis, por exemplo, ou 5 amarelas, dão 2 cartas azuis e 3 amarelas, ou 3 azuis e 2 amarelas, ou então podem dar 4 azuis e uma amarela, ou 4 amarelas e uma azul. Ou seja, há sempre um número par de uma cor e um número ímpar da outra. Ora, quando nós dizemos que vamos acrescentar mais ali uma coluna e mais uma linha, o que estamos a fazer é vamos acrescentar mais um cartão. Mas esse cartão somos nós que escolhemos a cor. E o que é que nós fazemos? Nós criamos um padrão. E esse padrão é, em cada linha e em cada coluna terá de haver sempre número par de cartões. Ou seja, temos na primeira linha 2 azuis, e tínhamos 2 azuis e 3 amarelos, e eu adicionei mais um amarelo. Portanto, ficaram 4 amarelos e 2 azuis, um número par. Aqui tínhamos um amarelo, um azul, um amarelo, um azul, ao contrário, um azul, um amarelo, um azul, um amarelo e um azul, ou seja, tinha 2 amarelos e 3 azuis, e eu adiciono mais um azul para ficar um número par. Ou seja, eu quando adiciono mais uma coluna e mais uma linha, eu vou adicionar de forma a ficarem sempre número par de cartões. O que é que acontece quando os alunos trocam o cartão? Esse padrão vai ser rompido, digamos assim. Então o que é que vai acontecer? Eu quando entro na sala novamente, ou quando me viro de frente para o quadro, o que vou ver é que na primeira linha estão 2 azuis e 4 amarelos, obedece ao padrão. Na segunda linha estão 2 amarelos e 4 azuis, número par, obedece ao padrão. Na terceira linha, 2 azuis, ou melhor, 4 azuis e 2 amarelos, obedece ao padrão. Aqui na quarta linha estão 3 amarelos e 3 azuis. De certeza que foi na quarta linha que mudaram o cartão. Então agora vou pegar nas colunas e ver o mesmo padrão nas colunas. Primeira coluna, 4 azuis e 2 amarelos. Segunda coluna, 2 azuis e 4 amarelos. Terceira coluna, 4 amarelos e 2 azuis. Na quarta coluna, temos 3 azuis e 3 amarelos. Portanto, eu percebo que é na quarta linha e aqui na quarta coluna. Portanto, foi este aqui o cartão que foi alterado, ok? Portanto, esta é uma atividade interessante para fazer com os alunos. É uma atividade que os alunos vão dizer: tu conseguiste fazer aqui magia. E à medida que vamos fazendo estas atividades, estamos a proporcionar aos alunos um contacto com a matemática de uma forma divertida e que eles vão descobrir, de facto, que há magia aqui na matemática. Passemos então, ou regressemos então ao pensamento, às aprendizagens essenciais, ao documento das aprendizagens essenciais, a mais um conjunto de tópicos e subtópicos onde são sugeridas tarefas relacionadas com o pensamento computacional. Mais uma vez podemos ver o Scratch como um exemplo de tarefas relacionadas com o pensamento computacional. Há muito esta ligação do pensamento
pensamento computacional precisamente às ferramentas de programação, mas a verdade é que existe um conjunto de outras tarefas que podem desenvolver o pensamento computacional. Depois temos aqui também no quarto ano as relações numéricas e as propriedades das operações e também os algoritmos da multiplicação, algoritmos alternativos, como são o exemplo do método egípcio e o método da gelosia. O método de gelosia e o método egípcio não se pretende que o professor os apresente e os explique, mas sim que os alunos tentem perceber, tentem descobrir e no fundo o que se pretende é que eles percebam que é um algoritmo diferente daquele que nós habitualmente utilizamos. Desta forma nós estamos a proporcionar aos alunos o desenvolvimento de um raciocínio lógico ou matemático e que lhes permite desenvolver capacidades em vários domínios desta disciplina. Na realidade existem outras tarefas relacionadas com a álgebra, apresentamos aqui algumas, uma que funciona muito bem com os alunos, é algo que eu faço bastantes vezes com os alunos, as chamadas cadeias de números, em que temos uma condição, se neste caso a apresentada no manual se é menor do que 600, adicionamos 50, se é maior ou igual a 600, então subtraímos 500. São atividades que estão bastante associadas aos fluxogramas, ao raciocínio condicional, que também é algo que está muito relacionado com o pensamento computacional e também com a programação. Os fluxogramas são de facto bastante utilizados e o pensamento condicional é muito utilizado na programação. Depois temos aqui a utilização da máquina de calcular. A utilização da máquina de calcular não devia de ser controversa. A máquina de calcular permite realizar atividades extremamente ricas para os alunos encontrarem padrões. As que vemos aqui são de reconhecimento de padrões, mas também de depuração. Os alunos têm um conjunto de teclas que funciona, mas a maior parte das teclas não funciona. Então é solicitado aos alunos que façam aparecer no visor da máquina de calcular os números 10, 6, 7, 8, 12, 15 e 20. Ora, os alunos primeiro têm que saber as propriedades das operações também. E também têm de experimentar, testar, depurar constantemente. Ou seja, ao proporcionarmos aos alunos a utilização da máquina de calcular, o objetivo não é facilitar-lhes a vida para fazer o cálculo. O objetivo é que eles desenvolvam outras capacidades e que percebam que a matemática, como alguns autores dizem, é a ciência do reconhecimento de padrões, é a ciência dos padrões. Portanto, aqui temos outros exemplos, aqui também é um excelente exercício para fazer com os vossos alunos. Eu já fiz com os meus e é muito engraçado perceber como os alunos tão rapidamente chegam à regra por detrás do cálculo de um produto de um número por 11. Ou seja, 17 a multiplicar por 11. Nós apresentamos o resultado, depois 24 a multiplicar por 11 o resultado, e os alunos vão descobrir qual é o padrão existente ali. É evidente que há uns que vão dizer logo, é muito fácil porque multiplicamos por 10 e depois adicionamos mais uma vez o número, ou seja, fazemos 17 vezes 10, depois mais 17, que são 11 vezes o 17. Mas há ali outra regra, um padrão muito mais engraçado e que permite facilitar o cálculo por 11. Ou seja, quando eu vejo 17 vezes 11, o resultado, o 7 vai para as unidades e o 1 vai para as centenas. E o 8, como é que aparece ali? Ora, o 8 surge de juntarmos o algarismo das dezenas e das unidades. Ou seja, 1 mais 7, 8. Por isso, 17 vezes 11 dá 187. Se por outro lado tivermos 72 vezes 11, lá está, o 7 fica nas centenas, que estava nas dezenas, e o 2 vai para as unidades, já lá estava nas unidades. O 9 origina-se a partir do 7 mais 2, que dá 9. Okay? Se for 7 mais 3, já vai dar 10, então o 10 no meio fica ao 0 e o 1 passa para as centenas, ok? Ou seja, muito rapidamente os alunos percebem aqui um padrão e depois chegam até a casa e mostram aos pais, pai, vê lá se sabes o resultado rapidamente de 72 vezes 11. E depois os pais, então diz-me lá como é que é. E então os alunos conseguem mostrar que
que estão a fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que permite ganhar competências matemáticas e que não se limitam a fazer jogos e brincadeiras com a matemática, ainda que seja o que eles fazem, ok? Aprender com jogos não é menos válido do que aprender de uma forma enfadonha. A diferença às vezes está na forma como o professor comunica aos alunos o que estão a fazer. Se eu disser que estou a fazer algoritmos, muito possivelmente os alunos vão chegar à escola e dizer que estiveram a fazer algoritmos. Fiz o algoritmo da gelosia. Pai, não faz ideia do que é o algoritmo da gelosia. Então, pai, olha, vê aqui, tão engraçado. E isto também valoriza o papel do professor. Temos que valorizar o papel do professor. Mais uma vez, se há algo que eu retiro desta iniciativa da Porta Editora e do contacto com a professora Dárida, o professor é um profissional do conhecimento. Por isso, devemos valorizar-nos como profissional do conhecimento que somos. Avançando mais um pouco, temos também aqui os algoritmos, como vimos atrás. A algoritmia é muito associada aos algoritmos nas aprendizagens essenciais. Temos aqui alguns exemplos. Primeiro, em cima, para o terceiro ano, podemos ver os algoritmos da subtração. Vemos ali o algoritmo da subtração, que é feito, e é importante os professores terem presente isto, o algoritmo da subtração deve ser feito no primeiro ciclo, ou deve ser feito quando os alunos aprendem, através da decomposição do aditivo. Ou seja, se eu tenho 32 menos 14, eu não devo fazer vou pedir emprestado aqui ao vizinho. No outro dia, um aluno dizia, eu nem tenho vizinho, como é que vou emprestar ao vizinho? Eu vivo numa vivenda. E por isso, o importante aqui é nós percebermos que 32 menos 14, eu não consigo tirar 4 ao 2. Então o que eu vou fazer é decompor o 32. E decompor o 32 vai-me dar 20 mais 12. E ao 12 eu já consigo tirar o 4, ok? Então eu tenho um aluno que diz, então é o 20 e 12. Okay? É o 20 e 12, na realidade foi isso que fizemos, decompomos o 32 em 20 mais 12, e então já consigo subtrair 4 ao 12, e depois faço a operação, normalmente, depois quando chega às dezenas, vou retirar ao 2 e não ao 3 que lá estava inicialmente. Na multiplicação a mesma coisa, é muito importante utilizarmos as estratégias de cálculo, neste caso os algoritmos que se ajustam aos alunos, há uma forma correta facto de trabalhar estes algoritmos. Muitas vezes eu dou como exemplo aqui a multiplicação, o algoritmo da multiplicação com dois algarismos no multiplicador. Quando temos, por exemplo, 34 a multiplicar por 25, já conheci colegas, e não há problema nenhum, ainda estamos sempre a tempo de mudar. Quando temos 34 vezes 25 e vamos multiplicar o 2, a verdade, nós estamos a multiplicar o 34 vezes 20 e depois o 34 vezes 5, não é? Por isso, quando vamos multiplicar o 34 vezes, ou melhor, o 20 vezes o 4, há alguns professores que colocam nas unidades uma pintinha ou uma cruzinha. Eu tinha uma colega que colocava uma casinha com uma cruzinha lá dentro, que era para não se colocar ali número nenhum nas unidades. A verdade é que quando nós multiplicamos o 2 vezes o 4, nós estamos a multiplicar 20 vezes 4. E por isso tem que aparecer ali o 0, ok? Para depois nós fazermos 0 mais 0, não é 0 mais cruzinha, nem 0 mais pintinha. 0 mais pintinha dá pintinha, porque o 0 é o elemento neutro da adição. Por isso, é muito importante nós utilizarmos estratégias adequadas e as estratégias que são corretas para trabalhar com os alunos, que desenvolvam realmente o pensamento matemático. Okay? Aqui temos mais alguns exemplos, mais uma vez a calculadora estragada também, mais uma vez temos aqui várias atividades dos manuais que já há alguns anos que se preocupam em abordar estas outras estratégias de cálculo, outros algoritmos e que estão diretamente relacionados, como é evidente, com o pensamento computacional. Mais uma área em que são trabalhados em que é trabalhado o pensamento computacional, como podemos ver na geometria e medida, está muito associada à utilização dos tetraminós, à decomposição e composição de figuras, e mais uma vez aparece aqui o Scratch Junior, a programação, como uma ferramenta para trabalhar o pensamento computacional. Ainda no terceiro ano vemos mais uma vez aqui mais algumas ferramentas, Applets, Scratch, Kodoo, tudo ferramentas digitais, ou seja, está muito associado nas aprendizagens essenciais
o pensamento computacional à utilização da tecnologia. Em todo o caso, algo que não nos agrada muito é a utilização desta linguagem bélica, o jogo da batalha naval, não é muito do nosso agrado. A Porta Editora, inclusive, como podemos ver no slide seguinte, temos aqui mais alguns exemplos de atividades relacionadas com o pensamento computacional que são propostas nas aprendizagens essenciais, mas quando olhamos aqui para estas propostas de tarefas nos manuais da Porta Editora, vemos que em vez da batalha naval, dessa linguagem um pouco mais bélica, que não deveria ter espaço nas escolas, temos em busca do tesouro submerso, uma coisa mais positiva, ainda que a atividade seja semelhante ao conhecido jogo da batalha naval. Depois temos aqui mais algumas atividades relacionadas precisamente com a geometria medida, aqui um exemplo bastante interessante da utilização dos números com a geometria medida. Depois temos aqui o Tangram, que é sempre uma forma de compor as várias figuras, e depois as 11 planificações do cubo, que é também uma atividade muito interessante que desenvolve o pensamento computacional nos alunos. Vamos passar agora a uma segunda parte desta apresentação, agora um bocadinho talvez mais fluida, que é a de utilização de jogos e desafios para trabalhar o pensamento computacional com os alunos. Os manuais ao longo destes anos têm estado bastante focados em trabalhar a álgebra, trabalhar a resolução de problemas, e inúmeras tarefas são apresentadas pela Porta Editora nos seus manuais que precisamente desenvolvem estas práticas do pensamento computacional. Temos aqui alguns exemplos, também aparecem algumas provas e exames ao longo dos últimos anos. Aqui temos os quadrados mágicos no ZUP e também temos ali aqueles exercícios de balanças. Depois temos no hobby, o hobby no Vamos também aparece, é sempre muito acarinhado pelas crianças, e ali também está um excelente exemplo de uma atividade que promove o pensamento computacional, e neste caso articulando também com o cálculo e as contagens, como é evidente. Depois temos ali uma atividade que a mim diz-me bastante, porque eu trabalho com os meus alunos desde o primeiro ano, os números binários. O conceito de número binário está associado, em vez de termos uma base 10, como no nosso sistema decimal, como o nome indica, temos, como o nome indica também, um sistema binário, ou seja, nós num sistema decimal, quando estamos a completar, usando até o ábaco ou o calculador multibásico, estamos a colocar as pecinhas na ordem das unidades. Quando chegamos às 9 unidades e colocamos mais uma unidade, temos que substituir as unidades por uma dezena. Nos cálculos binários ou nos números binários só podemos ter uma peça, então quando colocamos uma peça temos o número 1. Quando colocamos mais uma peça nas unidades, não são unidades, mas quando colocamos mais uma peça em cima do 1, não podemos ter duas peças, então substituímos essa peça por uma da ordem seguinte, e o número 2 vai ser 0 na primeira ordem e o 1 na segunda ordem. Este conceito de número binário está associado na programação ou nas ciências da computação ao ligado e ao desligado. Quando um botão está ligado, quer dizer que é um 1. Quando o botão está desligado, então quer dizer que é um 0. E aqui, como podemos ver, a Abi, aqui nesta tarefa do ZUPI, ela colocou ali cartas viradas para baixo, que estão desligadas, 0, 0, e depois a carta que está virada para cima é a carta 4, que está ligada, depois a carta que é o 2 está desligada, que é 0, e depois a última carta está ligada, que é o 1. Ou seja, nós fazemos com aquelas duas cartas, que na realidade na programação se chamam bits. Cada carta é um bit, se tivermos 8 cartas é um byte, então ali temos a carta 1 e a carta 4, e a carta 1 e a carta 4 faz o número 5. Isto é muito interessante trabalhar com os alunos, porque estamos a mostrar-lhes como pensam os computadores, ou como pensavam os computadores, uma vez que hoje os computadores já utilizam já não utilizam os números binários, já são computadores quânticos, funcionam noutra lógica. Alguns, não são todos, a maior parte ainda utiliza os números binários, mas é interessante os alunos perceberem onde é que está a gênese dos computadores e como é que os computadores pensam.
Passando à frente, temos outro exemplo aqui em baixo, pronto, podemos passar à frente. Outros desafios que não estão diretamente nos manuais, mas que são interessantes que para os professores conhecerem. O desafio Bebras, não sei se já participaram no desafio Bebras. O desafio Bebras é bastante semelhante a outras iniciativas relacionadas com a matemática. Estamos a falar do Pangea, do Canguru Matemático, das mini-olimpíadas da matemática. São concursos em que os alunos são desafiados a realizar exercícios de matemática, tarefas de matemática, e aqui o desafio Bebras permite que os alunos acedam. Normalmente a inscrição é em novembro. Se não tiveram oportunidade de participar, poderão participar no próximo ano, mas o que a plataforma do Desafio Bebras tem disponível, tal e qual como os outros que eu mencionei, tem provas anteriores, são provas direcionadas especificamente para o pensamento computacional, claro, com a matemática. Os desafios para os nossos alunos do primeiro ciclo é o de nível Castores. Depois podem descarregar o PDF e esse PDF pode ser utilizado, resolvido pelos alunos, e todos os desafios, todos os exercícios que são apresentados têm o grau de dificuldade, fácil, difícil, médio, e a origem, quem é que criou aquele exercício. Numa época em que tanto se fala do digital divide, ou seja, a diferença, o gap existente entre os alunos que têm acesso à tecnologia, ou entre as crianças, ou entre as sociedades mesmo, que têm acesso à tecnologia e as que não têm acesso à tecnologia, é importante nós desenvolvermos com os nossos alunos atividades que promovam o pensamento computacional, ok? Independentemente se têm tecnologia ou não têm tecnologia. É evidente que quem tem tecnologia hoje está mais preparado para o mundo tecnológico em que vivemos e que cada vez vai evoluindo mais. Mas o importante é os alunos adquirirem estas capacidades, adquirirem estas competências. E se não temos tecnologia, então vamos utilizar estas ferramentas que não utilizam a tecnologia, mas desenvolvem essas mesmas competências. Outra atividade que não precisa de tecnologia, precisa de uma tecnologia, mais que não seja o projetor, o computador da sala, é o WODB, que tem uns desafios muito interessantes, que são semelhantes àqueles desafios de encontrar o intruso que nós muitas vezes utilizamos em algumas áreas. Neste caso, temos para os nossos alunos mais jovens, talvez faça só sentido aqui estes desafios das shapes, das formas, quando, aqui vemos mais alguns, mas este é um bocadinho mais simples para os nossos alunos mais jovens. Então, quando entramos ali, temos vários desafios, sempre na mesma lógica. Podemos ver ali 3 triângulos e um hexágono, e possivelmente vocês dizem, o hexágono não faz parte daquele conjunto, é o intruso. Na verdade, algum aluno pode dizer, não, o triângulo está pintado e os outros não estão. E isto também remete-nos para uma ideia importante, que é importante passar aos nossos alunos. Nem sempre há só uma solução para um problema. E muitas vezes para um problema há uma solução, mas há vários caminhos para lá chegar. Por isso é importante nós, quando um aluno dá uma resposta, nós percebermos que, porque é que respondeste isso? Será que está certo? Questionar o aluno e às vezes até nós nos apercebermos que de facto esta era uma outra hipótese, e naquele caso, sem dúvida que o triângulo podia não fazer parte porque estava pintado, ainda que os outros fossem triângulos e um fosse hexágono, mas se os outros não estavam pintados, o critério podia ser estar pintado ou não. Este é mais uma ferramenta que tem aqui alguns desafios que podem não ser ajustados aos nossos alunos, mas fica mais uma proposta para vocês fazerem com os vossos alunos. Depois esta é uma tarefa que tem alguma piada, porque remete-nos para a nossa infância. Aqui são os meus alunos quando estavam no primeiro ano, e quando eles estavam no primeiro ano eu decidi fazer uma atividade, uma aula de programação com eles, e esta aula remetia para um jogo que nós praticávamos quando éramos crianças. E vocês possivelmente dir-me-ão, mas eu não fazia programação quando eu era criança, havia lá programação. Não, é verdade, mas este jogo que os alunos estão aqui a fazer, de facto é um jogo de programação, e nós fazíamos-lo quando éramos crianças, quando éramos desta idade. Este jogo é o Mamãe dá licença. O Mamãe dá licença é um jogo de programação. Mamãe dá licença? Sim. Quantos passos? 2 à gigante. 3 a canguru. Depois até deixamos os alunos inventarem os passos. Os meus alunos têm um que é o 2 passos a barril.
O passa a barril é rebolar pelo chão. O que é bastante interessante, nós utilizamos também uns robôs da Lego que já estão descontinuados, mas ainda mas utilizamos, como é evidente, e funcionam muito bem. E esses robôs da Lego, quando o motor roda, para dar uma volta tem que voltar à posição inicial. E às vezes os alunos não percebem muito bem o que é uma volta. Pensam que uma volta é o robô rodar sobre si próprio. Não, uma volta do motor é uma volta, é a roda voltar ao sítio inicial. E eu normalmente digo-lhes sempre, lembras-te quando jogámos uma manda à licença? Quando estavas virado para baixo e ias rodar, dar uma volta, tinhas de acabar uma volta, tinhas de acabar onde tinhas começado. Ou seja, aqui está um desafio, uma tarefa relacionada com o pensamento computacional e que já remonta à nossa época de crianças. De facto, esta é uma atividade que vimos anteriormente, é uma atividade de programação e chama-se isto de programação desligada. Programação desligada porquê? Porque não utiliza nenhum dispositivo digital. Em inglês é unplug coding, unplugged é desligado, em espanhol é programação desenchufada, porque é desligar da corrente mesmo o dispositivo, no fundo é não utilizar recursos digitais, até porque estes recursos tecnológicos, digitais, obrigam a investimento e nem todas as escolas, nem todas as crianças têm acesso a estes dispositivos. Esta é a grande vantagem da programação desligada, é permitir que todos tenham acesso. É a ideia de a igualdade de oportunidades para todos. E por isso é que é muito importante nós promovermos a aquisição destas competências através destas atividades e não apenas aquelas que envolvem os computadores. Temos aqui algumas atividades, eu gosto particularmente destas atividades de desenhos codificados, eu gosto muito do termo em inglês, é pixel art. Pixel art, damos a partir de grelhas, os alunos vão colorir as grelhas, algumas de uma forma mais livre, como vemos ali em cima à esquerda. Do lado direito, em cima temos então os números binários, lá está, com a grelha os alunos podem pintar 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, e o que é engraçado é que, e o que é importante também perceber, quando temos os pixels, por exemplo, no computador, quando o pixel está ligado, tem uma luz e a luz é branca. Quando o pixel está desligado, a luz é preta. Por isso, aqui funciona de uma forma diferente, ou seja, quando está desligado nós não pintamos, ou seja, não fazemos nada, é 0. Quando está com o número 1, então está ligado, então nós vamos pintar aquela célula, ok? Funciona, as cores são ao contrário, mas o princípio é o mesmo. Ligado fazemos qualquer coisa, desligado não fazemos nada. Depois temos ali mais dois exemplos de pixel art, uma com códigos de letras e algarismos e a outra com um sistema de coordenadas. Ou seja, diferentes, é o mesmo tipo de tarefa, mas para diferentes níveis de conhecimentos por parte dos alunos. Depois, as redes de ordenação é algo, também é uma atividade que me diz bastante. As redes de ordenação, no fundo, é criar um computador através do GIS, num espaço da escola, no chão do recreio, no chão do campo de jogos. Eu normalmente faço esta atividade, ou melhor, eu faço esta atividade com os meus alunos já desde 2015, pelo menos 2015, 2016, numa oficina que temos na escola chamada Oficina de Programação, agora já se chama Oficina de Engenharia Criativa, mas na Oficina de Programação fazemos sempre esta atividade e em que é que ela consiste? Nós atribuímos números de 1 ao 6 aos alunos e os alunos vão para aqueles quadrados de entrada, colocam-se aleatoriamente, pode ser 5, 4, 1, 3, 2, 6, e então colocam-se ali naqueles quadrados de entrada. Se tomarmos em consideração a rede de ordenação da direita em cima, ok? A maior. Funciona também na outra, mas aqui na maior funciona, é mais interessante. Então, a única regra o único algoritmo, a única regra deste computador desenhado no chão é o número maior vai para a direita, o número menor vai para a esquerda. Então o que acontece é que quando os alunos se encontram, vamos imaginar que no primeiro quadrado está o 5 em cima e no segundo quadrado está o 2. Então, quando se encontra o 5 com o 2 vem para baixo, vai para cima, perdão, para a esquerda. E o 5 vem para baixo. O que é que vai acontecer quando chegarem aos quadrados de saída? Possivelmente já deverão ter percebido, quando chegarem aos quadrados de saída, vão estar todos ordenados por ordem crescente. O 1 vai estar lá em cima e o 6 vai estar cá em baixo. O que é engraçado é desafiar depois os alunos a pensarem. Então agora eu vou-vos deixar pensar um bocadinho e vocês vão tentar vencer o computador, vão tentar arranjar uma forma de não ficarem todos ordenados. O que é que acontece? O 1, como é evidente, vem cá para baixo
para o último quadrado de entrada, que é para ver se consegue ficar o mais longe possível do quadrado de saída lá em cima. O problema é como ele é o mais pequeno, ele quando se encontra no primeiro círculo vai para a esquerda, por isso vai ali para o meio logo. E quando se encontra no segundo círculo, como ele é o mais pequeno de todos, vai logo lá para cima. E por isso o aluno fica logo derrotado, afinal não consegui derrotar o computador. E também é importante remeter para a ideia de que quando um programa está bem feito, quando os comandos estão bem feitos, é difícil encontrar erros e vencer, neste caso, o sistema. Existem outras formas de fazer esta atividade. Em vez de números, podemos dar palavras aos alunos, as palavras e colocar as palavras todas desordenadas e quando chegarem à saída estarem por ordem alfabética. Também, eu como sou músico, também acho sempre muito engraçado poder fazer sinos, aqueles sinos que são diferentes notas musicais, colocá-los todos desordenados e depois a regra ser a nota mais aguda vai para a direita, a nota mais grave vai para a esquerda e quando chegam ao outro lado dos quadrados na saída estão todos por ordem como uma escala. Depois, aqui temos outro exemplo de uma atividade de programação desligada. Neste caso, aqui são os meus alunos quando estavam no segundo ano. Aqui estão a trabalhar em programação a pares. A programação a pares é um conceito que eu utilizo bastante nas aulas que envolvem este tipo de atividade de programação, porque a programação a pares permite que haja uma interação social e uma interação em que os alunos se respeitem e respeitem as características de cada um e também respeitem o espaço e as funções de cada um no grupo. A programação a pares funciona um pouco na lógica, não é um pouco, funciona como a lógica dos ralis. Há o navegador, que vai ao lado do piloto. O piloto conduz, o navegador orienta o piloto. Quando fazemos programação a pares, o que está ao lado de quem está a programar é o que é o que orienta, neste caso, o líder. Há uma tendência para o aluno que está a escrever o programa, seja no computador ou como vemos nesta atividade aqui, no papel, há uma tendência para quem tem o papel na mão ou o computador à frente, querer ser ele a mandar. E neste caso, quando nós desafiamos os alunos se estás no computador, não és tu que orientas. Quem orienta, quem comanda, o líder, vai ser quem está ao teu lado. Às vezes há alunos que preferem largar o computador e ficar a comandar como líder em vez de estar a programar. Esta atividade, nós desenhamos uma grelha no chão e depois os alunos eu vou espalhar vários blocos lógicos, normalmente atribuo algumas funções ali aos blocos lógicos. Normalmente o círculo é uma moeda que eles devem apanhar, o quadrado é um bloco que está na célula e eles quando encontram o quadrado não conseguem entrar nessa célula, e o triângulo é uma bomba que explode. Então o objetivo dos alunos é, com um sistema de setas, com um código de setas, vão fazer um algoritmo, um conjunto de instruções que vai fazer com que um deles depois vai fazer de robô e vai seguir o algoritmo, vai seguir os comandos e, respeitando a direção das setas, vai contornar os quadrados, tentar não pisar os triângulos e apanhar todas as moedas, ok? O desafio aqui com alunos mais novos é eles fazerem setas que a gente consiga perceber aqui da direção da seta. Vamos aqui ver um bocadinho o vídeo é muito curto, mas dá para ver como é que os alunos estão a trabalhar. Então fica aqui mais este exemplo de uma tarefa relacionada com a programação desligada. No seguimento de uma proposta feita pela Porta Editora para fornecermos um recurso que os professores pudessem utilizar nas salas de aula, nós sugerimos a criação de um tapete de programação. Esse tapete é este que podemos ver aqui nesta imagem. O tapete contém um conjunto de cartões de desafios, cartões de setas, cartões com alguns elementos que podemos colocar neste tapete e depois realizar
realizar os desafios que são lançados. Os desafios tentámos que fossem o mais... que tentassem mobilizar diferentes saberes, não ser só então transporta o hobby drone ou o hobby da célula 7B para a célula 1F. Não, o objetivo era criar desafios ricos, que os alunos mobilizassem diferentes saberes, eventualmente até saberes de diferentes áreas. O que temos ali, o exemplo que temos ali, o hobby drone estava no cimo do prédio, com mais andares, ou seja, o aluno é obrigado logo a contar o prédio que tem mais andares. Depois foi até à varanda da casa com o telhado vermelho, e pelo percurso mais curto, não foi por um qualquer, e sem passar pelo parque, ou seja, há várias condições para ele realizar esta tarefa. E no final a pergunta não é traça o caminho que ele fez. Não, a pergunta é, em cada quadrícula viu 10 pessoas. Quantas pessoas viu? Okay? Então os alunos vão colocar as setas ali para ver qual foi o caminho e depois fazer o cálculo de quantas pessoas ele viu. Na parte de trás deste tapete ainda tem um tapete vazio, em branco, que os professores, e essa parte deu-nos bastante prazer em propor, porque também deve haver alguma liberdade do professor utilizar este tipo de tarefas e criar ele próprio as tarefas. Na grelha vazia pode inclusive colocar palavras, colocar números, fazer outro tipo de desafios e assim também ter a sua liberdade para criar outro tipo de desafios aos seus alunos e ajustados aos seus alunos. Aproximamos-nos do fim, deixo aqui estes dois links para duas plataformas que estão diretamente relacionadas com a programação desligada. Um deles, o code.org, é mais conhecido, em todo o caso este code.org tem uma secção única e exclusiva direcionada para a programação desligada. O CS Unplugged tem vários materiais para imprimir, os chamados printables, está em inglês, mas tem algumas atividades, algumas tarefas para realizar de programação desligada que podem imprimir e também disponibilizar aos vossos alunos. E à medida que nos aproximamos do fim, possivelmente estariam à espera que houvesse, uma vez que estamos a falar de pensamento computacional, possivelmente estariam à espera de ver mais recursos digitais, mas o objetivo desta sessão era precisamente mostrar-lhes que trabalhar pensamento computacional, trabalhar a programação, trabalhar este tipo de práticas não necessita de um computador e por isso, mas como é evidente, a programação e o pensamento computacional também enriquecem com a utilização da tecnologia digital e por isso deixamos aqui esta página que tem um conjunto bastante diversificado de ferramentas que obrigam os alunos de facto a ter um dispositivo digital. Há alguns que me dizem bastante, diz-me bastante até em termos emocionais, o Turtle Academy. Eu fui aluno do projeto Minerva e no projeto Minerva nós de facto utilizávamos a linguagem Logo, que eu falei no início, do Seymour Papert e do Jean Piaget, e esta linguagem está aqui presente no Turtle Academy. Para mim é sempre um prazer poder vir aqui e voltar a fazer a tartaruguinha andar para a frente através do comando PF para a frente 50, depois virar à direita, que é GD, gira à direita 90 graus, repetir e fazer quadrados e fazer outras figuras geométricas. É sempre muito interessante, ainda que talvez esta ferramenta seja a menos apelativa do ponto de vista visual. Gosto também muito do Microbit, o MakerCode. O Microbit é uma placa que tem 5 LEDs, 5x5, 25 LEDs, em que é possível programar os LEDs para fazerem desenhos, para fazerem uma série de acenderem e desligarem de forma a criar ali uma imagem. Também tem sensores, permite fazer algumas atividades bem interessantes do ponto de vista da programação. No entanto, os microbits custam dinheiro, e por isso obrigam a haver um investimento por parte da escola, mas o que eu gosto no MakerCode é que tem um simulador de microbit ao lado, ou seja, os alunos fazem a programação através de blocos e conseguem ver como é que o microbit se comportaria. Se a escola tiver microbits, excelente, faz-se o download, descarrega-se para o microbit. Se não tem microbits, então podem fazer ali a simulação no microbit virtual. Não vamos debruçar-nos sobre cada uma destas ferramentas, mas posso dizer que todas elas têm o seu potencial
essencial, mas como eu costumo dizer, as ferramentas são como a bico laranja e a bico cristal. O que interessa é nós termos uma caneta que ou uma esferográfica neste caso, que se adapte à minha forma de escrever e aquela que me satisfaz mais. Normalmente as ferramentas ainda remetem mais para esta ideia, porque às vezes há ferramentas que são complexas que eu não domino, há ferramentas que não são ajustadas aos nossos alunos e por isso é importante nós termos ferramentas que se ajustem à nossa realidade, ok? E para terminar, deixamos aqui um resumo daquilo que foi abordado neste webinar. Começámos então por falar sobre o pensamento computacional, sobre as 5 práticas do pensamento computacional, a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões, a algoritmia e a depuração. Depois vimos como é que estas práticas do pensamento computacional se articulam com as aprendizagens essenciais. Passámos um pouco aqui por algumas das aprendizagens essenciais e de onde é que está presente o pensamento computacional. Depois encontramos a relação entre o pensamento computacional e a resolução de problemas. Vimos as várias fases do POLI-A, encontramos ali alguns pontos de contacto entre ambas. Vimos também jogos e desafios que podemos desenvolver com os nossos alunos para promover o pensamento computacional, sem estar ligado à programação. Depois vimos também como é que podemos trabalhar de facto a programação, mas desligada, sem recorrer à tecnologia digital. E vimos também, como é evidente, ainda dedicámos um slide aos recursos digitais e agora sim aos recursos que obrigam à existência de dispositivos digitais. Falámos também, não podia deixar passar, a programação a pares, porque a colaboração é uma competência excepcional e uma competência muito útil para os tempos que vivemos. Já nem falemos do século XXI, porque já estamos cá há muito tempo, mas já temos que começar a preparar o século XXII e a colaboração é essencial. Trabalhar a pares, ou programar, ou trabalhar o pensamento computacional também deve ser sobre sociabilizar, respeitar o outro, trabalhar em equipa, respeitar as decisões, decidir em conjunto. E por isso a programação a pares acho que acaba por estar presente também em todas estas tarefas que propomos e todas estas competências que vamos adquirir também incluem precisamente estas competências sociais. Resta-me agradecer também à Porta Editora a oportunidade que me deu a mim, à professora Dárida, em nome deles também, e ao Nuno Barrigão, a possibilidade de aprendermos, de estarmos com grupos de professores espalhados por todo o país, que foi extraordinário, e relembrar-vos que trabalharmos estas áreas, desenvolvermos estas atividades com os nossos alunos também é valorizar a nossa profissão. Adeus a todos e fica aqui o meu obrigado.